bem-vindos ao canal Cláudia Oliveira. Eu hoje vou falar sobre a novela gráfica, a adaptação do romance de Margaret Atwood, adaptação por parte da René. Ela é que fez a arte e adaptou o texto, não é? Então vamos lá, vamos falar. Este livro foi-me enviado pela Bertrand, devido à minha solicitação. Eu pedi o livro porque eu já tinha lido o romance e então estava muito curiosa para ler e partilhar convosco a minha opinião e tudo sobre este livro maravilhoso. Foi uma das melhores leituras do mês de janeiro. Vamos começar então com a opinião dos outros e depois eu partilho a minha opinião, um bocadinho sobre esta experiência de leitura maravilhosa. Antes de avançar então para a opinião dos outros, quero dizer que esta edição está maravilhosa, muito primorosa, muito bonita, muito bem feita. Capa dura, sem nenhum erro de revisão, ilustrações fantásticas, parabéns, parabéns. E obrigada à editora por ter trazido este livro para Portugal e por trazer também a sequela que está quase a sair. Não vejo a hora de ler a sequela. Então vamos às opiniões dos outros. Eu estou aqui no Goodreads e vou ver algumas opiniões. A maior parte deu 5 estrelas. A Ana, uma adaptação maravilhosa da obra original de Margaret Atwood. Os desenhos são lindíssimos e conseguem transmitir a intensidade da carga dramática da personagem Offred muito bem. Adorei. Depois a Paula diz: adorei esta graphic novel como já tinha adorado o livro. As ilustrações são fantásticas e a essência da história está bem presente em todas as páginas. Depois a Maria João, da Biblioteca da João, disse: o improvável aconteceu. Nunca imaginei gostar mais de uma adaptação para graphic novel do que do romance original. Pois é. Acho que também aconteceu mesmo comigo, Maria João. Na verdade também acho que aconteceu comigo. Nunca pensei gostar mais de uma graphic novel do que do romance original, mas aconteceu. Então um grupo de conservadores religiosos subiu ao poder e neste país as mulheres são raptadas das suas casas, foram raptadas das suas casas, das suas famílias, para servir de servas para famílias em que o homem é o comandante, portanto uma sociedade também machista, onde o homem é o comandante, chamado comandante, e então são casados com mulheres que não conseguem ter filhos, e estas servas vão para essas casas para engravidarem e terem os filhos que as outras mulheres não conseguem. Então a Offred, este livro é tão intenso que há momentos da história que é arrepiante, a sério. Então ela começa esta história a recordar-se de como as mulheres são privilegiadas nesta sociedade. Ela recorda uma frase da tia Lídia. A tia Lídia é uma das mulheres que gera este grupo de servas. Isto não é uma prisão, mas um privilégio. Elas sofrem uma lavagem cerebral tão grande que começam a acreditar nestas mentiras. As mulheres que foram raptadas daquelas famílias, isto já aconteceu há algum tempo, vamos começar do início. Devido à poluição, aos problemas de saúde, algumas mulheres deixaram de conseguir ter filhos, de engravidar. Mas existe um grupo de mulheres que ainda conseguem. Então elas são raptadas, são levadas, perdem todos os seus privilégios, a sua liberdade, e são escravizadas? Não. São obrigadas a engravidar para dar filhos a outras famílias. Gostei tanto de falar neste livro, muito sinceramente. Nós temos aqui o Centro Vermelho, que é onde estão todas as servas a sofrer lavagens cerebrais, onde são treinadas para procriar. É horrível. Então ela é levada lá para uma família, entretanto ela começa a descobrir que já tinha existido outra no seu lugar, ela conhece aquela mulher, a mulher do comandante, conhece o comandante, e a relação entre ela e o comandante começa-se a estreitar, e mais não posso contar, não posso dizer o que é que vai acontecer. Nesta altura, este livro, o romance original, foi publicado em 1985 e a Margaret Atwood, portanto, a Alemanha, na altura, ela escreveu isso na Alemanha e na altura a Alemanha estava dividida por um muro, portanto,
Então, neste país existe um muro a dividir a fronteira, onde pessoas que infringem as leis deste governo são penduradas de forma a mostrar o que é que pode acontecer com elas se fizerem o mesmo. Então estas mulheres têm de se vestir de determinada forma, com uma roupa vermelha, com um chapéu que as impossibilita de olharem para o lado. Elas também não podem comunicar umas com as outras. E em relação à arte, a história tem a história, o vermelho predomina a arte gráfica, como podem ver aqui nesta página, não só por causa da vestimenta das servas, mas também para provocar o desconforto, o sangue, o horror, uma cor que ao fim e ao cabo transmite esse sentimento de violência. Ela está, por exemplo, a recordar o passado, a arte gráfica muda de tom também. E quando ela está a recordar momentos em que. Quando ela está a recordar os momentos da sua. Quando a nossa protagonista está a recordar momentos antes de ser levada como serva, a arte gráfica muda para uns tons mais melancólicos, assim, azuis e cinzentados. E ela também, quando está a recordar quando foram os primeiros dias como serva, também tem outros tons, assim, uns pretos, uns castanhos. A história também intercala muito entre o passado e o presente, e isso eu achei interessante e super dinâmico. Mas eu fiquei na dúvida, fico na dúvida se as pessoas que não leram o romance vão entender a história no geral, se vão conseguir compreender o que é que faz parte do passado e do presente. Tenho alguma curiosidade em relação a isso, de facto. E foi uma. Elas neste país, há aqui um momento que eu gostei bastante, que é quando elas são visitados, um grupo de turistas aparentemente do Japão visita aquele país e estão todos muito contentes de tirar fotografias, e uma altura eles perguntam se elas são felizes, se são felizes daquela forma, a viver daquela forma, porque eles estão um bocadinho alheios à realidade daquelas mulheres, e elas mostram um olhar vazio, mas não podem expor de facto a realidade, dizer que se calhar nem conseguem entender devido à lavagem cerebral, que são prisioneiras, não é? E pergunta se elas são felizes e ela responde que sim, mas também não pode dizer a verdade, não é? Eu acho que a Margaret Atwood é um pequeno gênio, grande gênio, um pequeno grande gênio, não é? Eu acho que Margaret Atwood conseguiu criar aqui uma história fantástica, é uma distopia brutal, no verdadeiro sentido da palavra, e extraordinária. E se tu, por exemplo, tens esse género de pensamentos que achas que é impossível isto acontecer, em que as mulheres perdem os direitos, em que o poder chega para roubar o direito e a liberdade de expressão, se calhar recomendava-te que lesse este livro, tirasse as tuas próprias conclusões, refletisse um bocadinho sobre este assunto, porque não sei, eu aqui qualquer coisa dentro de mim diz-me que existem alguns países que vivem desta forma, onde as mulheres não têm direito a nada, e acho que é do conhecimento de muito. Deixa-me pensar na possibilidade disto acontecer, porque eu acho que é muito fácil quando o poder consegue. Eu acho que é muito fácil ficarmos sem direitos quando as pessoas que estão no poder, né, tomam as decisões, não são as melhores. Então sim,
O vermelho é cor de sangue, as roupas destas servas é cor de sangue e é uma história maravilhosa, maravilhosa, uma experiência espetacular e não vejo a hora de ler a sequela. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Não tenham medo de ler uma novela gráfica e pensar, eu nunca li, se calhar não vou gostar. Não, vais gostar, vais adorar e tenho a certeza mesmo, sério. Depois diz-me se já leste, se estás a pensar ler e se acabaste de ler esta novela gráfica e estás a ver este vídeo, deixa-me o teu comentário, se concordas ou não comigo que é uma história importante, é um livro que tem que ser lido por muitas pessoas e tem que ser falado, não é? Estes assuntos têm que ser falados, nós temos que ter cuidado para não nos ser roubado o direito, os nossos direitos, ser ativos na vida política, temos que ir votar, temos que falar sobre estes temas e não deixar que nos roubem a liberdade, que é tão importante e termos em atenção naquilo que defendemos, nas ideologias, temos que ter em atenção em quem votamos e deixamos chegar ao poder. É isso. Um beijinho, até ao próximo vídeo.